Aqui no Cidade AL, eu adiantei para vocês agora há pouco, né? Falamos de uma decisão da Justiça que determinou o pagamento de uma indenização aos pescadores da Lagoa Mundaú que ficaram sem trabalhar após o rompimento da mina 18. É sobre esse assunto que a gente vai falar agora, sobre essa decisão da Justiça de indenizar essa classe de trabalhadores, com o repórter Alan Garcia. Alan, muito boa noite para você. O que diz a decisão? Oi, Beatriz. Essa decisão saiu agora, no fim da tarde. Então, a Defensoria Pública da União contabiliza 1.870 pessoas, entre pescadores e marisqueiras. Essas 1.870 pessoas estão divididas em dois grupos. O primeiro, 973 pessoas, e no segundo grupo, 897 trabalhadores. O que esses dois grupos significam, representam nesse acordo fechado entre a Defensoria Pública da União, a Braskem, também o pessoal da pesca? O que esses dois grupos representam? Que diferença tem entre um e outro? A gente está aqui com um defensor público que faz parte dessa área de direitos humanos da Defensoria Pública da União. Defensor, primeiro a gente quer entender como ficou fechado esse acordo. Ele ainda não começou a valer, precisa ser homologado. Mas o que representa cada grupo desse? Qual a diferença entre eles? Muito boa noite para o senhor. Boa noite a todos os telespectadores. A Defensoria Pública da União, juntamente com a Federação da Pesca de Alagoas, a Confederação Nacional e a Braskem, firmaram um acordo hoje para instituir um auxílio financeiro indenizatório aos pescadores e marisqueiras que, de forma incontroversa, foram impactados pela interdição lagunal operada pela Capitania dos Portos por ocasião do colapso da mina 18. Para a identificação desses pescadores e marisqueiras, foram estipulados dois critérios. O primeiro é o critério registral, em que esses pescadores e marisqueiras devem ter uma vinculação ativa, um registro, um RGP, Registro Geral de Pesca, desde novembro de 2023, ou uma solicitação de registro também dessa data. Por outro lado, é necessário também atender o critério do território. Para a caracterização dessa questão do território, foram divididos dois grupos. O primeiro grupo diz respeito àqueles pescadores e marisqueiras que estão vinculados às colônias adjacentes a esse local de interdição, as colônias Z4, Z5 e as colônias adjacentes da região. E para esse grupo já foram identificadas as pessoas, essas pessoas simplesmente, previamente identificadas, a Federação da Pesca receberá os valores e fará o pagamento direto ao pescador. Em relação ao grupo 2, diz respeito àquelas pessoas, marisqueiros e pescadores, que não estão vinculados a nenhuma associação ou colônia de pesca da região. Então, para esse grupo, esses pescadores e marisqueiros precisam comprovar o endereço em 2023 e conta bancária na região. Quais foram os bairros que foram elencados como potenciais que sofreram os efeitos diretos dessa interdição lagunar, que não abrange toda a lagoa, e sim uma parte, né? O bairro da Levada, Ponta Grossa, Vegel, Mutange, Bebedouro, Flechal de Baixo, Flechal de Cima, Xande e Bebedouro. Então, essas pessoas também já estão previamente identificadas porque tem registro geral de pesca junto ao Ministério da Pesca. E nós já estamos com todas essas informações. O grupo 2, o pagamento, ele vai ser operacionalizado com a obtenção da documentação pela Defensoria. Então, esses pescadores e as marisqueiras precisam comparecer na instituição, não agora, mas precisam comprovar endereço nesses bairros em 2023. Então, a partir daí, a documentação será encaminhada para a Braskem e depois será firmado um termo de acordo. Então, essa é a diferença entre grupo 1 e grupo 2. O grupo 1, pelo que eu entendi, não há mais o que ser feito.
até porque são trabalhadores que estão registrados e esse registro já é uma prova. O grupo 2 é que precisa trazer essa comprovação de endereço até o dia 30 de novembro do ano passado, que foi quando começou a proibição da navegação na lagoa. A ausência desse documento cancela, retira esse trabalhador da lista, portanto, do acordo que a Defensoria Pública da União fechou hoje com a Braskem? Esses são os critérios para a satisfação do direito, né? O grupo 2 são pescadores e marisqueiros previamente identificados junto ao Ministério da Pesca, com RGP ativo e com o endereço pertinente a esses bairros. Porém, é importante demonstrar concretamente se essas pessoas ainda estão exercendo a pesca e se tinham endereço naquelas regiões afetadas e, possivelmente, se tem endereço, pescava ali naquela região e foi afetado diretamente. Mas é necessário saber ainda, né, por conta desses critérios, se tem o comprovante de endereço, porque pode ser que a pessoa estava com um cadastro registral no Ministério da Pesca com aquele endereço, mas pode ser que esteja desatualizado, né? Ou então pode ser que a pessoa, enfim, tenha vindo a óbito, outros fatores que demonstram que ela não foi prejudicada. Então, basta que essa pessoa, o pescador, ela compareça na Defensoria com um comprovante de residência de 2023, novembro de 2003, identificando que reside naqueles bairros afetados. É importante deixar claro, essas pessoas já foram identificadas, a Defensoria Pública da União, a partir da homologação desse acordo, que já foi peticionado na Justiça, provavelmente amanhã será homologado, publicará um cronograma para atendimento dessas 890 e poucas pessoas de forma organizada. Então, não precisa comparecer na Defensoria Pública neste momento. Nós iremos divulgar, provavelmente amanhã, a logística desse atendimento. O que ficou acordado na questão do pagamento? Quanto essas pessoas vão receber? De que forma vão receber? Bom, o valor são 3 salários mínimos, né, por conta do período da interdição. Então, contando de 30 de novembro até 29 de fevereiro, são 3 salários mínimos por cada pescador, por cada atingido, vai ser pago em parcela única. O grupo 1 receberá diretamente pela federação e o grupo 2 precisa passar por esse crivo com a análise dessa documentação do endereço e também a conta bancária em nome do atingido. A partir disso, será firmado um termo de acordo e a Braskem pagará num prazo de 5 dias. É importante também deixar claro que, caso a interdição lagunar permaneça, as partes voltam a dialogar junto à Braskem para verificar a viabilidade de continuidade no pagamento desse auxílio financeiro. Outro ponto os pescadores e marisqueiros que não estão abrangidos nessa lista, ou seja, que não foram considerados como impactados de forma incontroversa pela interdição lagunar, isso não significa que esses pescadores não têm direitos, só significa que, no contexto geral, a Braskem reconhece que esses pescadores da lista tiveram impacto. Outros que entendam em que há um impacto por conta dessa interdição lagunar, podem procurar os seus direitos através dos procedimentos próprios, né? É necessário comprovar a relação de causalidade entre eventuais danos e a interdição lagunar. Mas, nesse primeiro momento, a Defensoria Pública da União irá focar no trabalho de efetivar o pagamento, viabilizar a colheita da documentação para efetivar o pagamento a essas pessoas que já não pairam dúvidas sobre o problema que foi causado na garantia da sua subsistência. Professor, muito obrigado pelas informações do senhor. Beatriz, notícia que foi divulgada agora no fim da tarde, eu repito aqui, o número de trabalhadores, pescadores e marisqueiros que fazem parte desse acordo são 1.870 trabalhadores. No primeiro grupo, são 973 que já são pessoas registradas e o segundo grupo, 897 pessoas que precisam comprovar o endereço, que até o dia 30 de novembro do ano passado
residiam ou tinham moradia nessa região atingida pelo afundamento do solo por causa da mineração da Braskem. Então é preciso ficar atento a esses dois grupos, quem pertence a cada um deles, para poder acompanhar o recebimento da indenização. São 3 salários mínimos que serão pagos numa única parcela. Essa indenização representa os 3 meses até agora, até o dia 29 desse mês, que nós estamos em fevereiro, os 3 meses onde a navegação em um trecho da Lagoa Mundaú está proibida. Reforçando o que disse o defensor, se essa proibição de navegação permanecer, Braskem e trabalhadores, pescadores e marisqueiros e a Defensoria Pública da União voltam a se reunir para ver a possibilidade da continuidade dessa indenização. A gente vai acompanhar também o repasse dessa indenização, porque também tem que acompanhar isso, para que ninguém que tenha direito fique de fora, e se vai ter essa continuidade do pagamento desse acordo entre a Braskem, pescadores, marisqueiros, tudo isso feito pela Defensoria Pública da União. Eu volto com você. Alan, obrigada pelas informações. Eu tenho só uma dúvida. Quando o pagamento vai ser efetivado? E se eu entendi o Diego falar, para o primeiro grupo de 900 e poucas pessoas, ele vai ser pago o primeiro valor para a federação e a federação vai repassar a esses pescadores e marisqueiras, é isso? E quando isso vai acontecer? Isso, Beatriz. A Justiça precisa homologar esse acordo. Previsão que isso aconteça amanhã. E aí a Braskem tem um prazo de 5 dias para fazer o pagamento. Esse dinheiro vai ser repassado para a Federação FEPEAL e será a FEPEAL a responsável por encaminhar, para entregar, digamos assim, o dinheiro para os trabalhadores do primeiro grupo, 973 trabalhadores. O segundo grupo precisa trazer essa documentação do registro, de residência, para aí sim passar a receber. Então, existe essa diferença também em datas para receber. O primeiro grupo já está todo registrado, são pessoas já identificadas. O segundo grupo precisa comprovar, trazer essa documentação. Volto com você.